Neste ano em que comemoramos os 135 anos de nossa emancipação administrativa, vamos lembrar os fatos mais importantes, as realizações de nossos antepassados, que nos permitiu ser hoje a 58ª cidade de Minas Gerais em qualidade de vida, com IDH 0,741. Vamos apresentar esses fatos em ordem cronológica. Falando da nossa pré-história, o fato marcante que ocorreu antes mesmo de existir aqui um povoamento foi a destruição do Quilombo do Bambuí, em setembro de 1759, um dos maiores quilombos de Minas Gerais, situado entre os rios Bambuí e Perdição, com aproximadamente 150 casas e 900 aquilombados. Ele foi destruído por Bartolomeu Bueno do Prado e seu exército de 400 homens. Um considerável número de infelizes negros teve o rio Bambuí por sepultura, além de outros 59 que foram aprisionados. 10 anos após a destruição do Quilombo do Bambuí, chega aqui o mestre de campo Inácio Corrêa Pamplona, com aproximadamente 100 companheiros. No dia 10 de outubro de 1769, ele inicia a construção da Igreja Santana e, nesse mesmo dia, o capelão da expedição, Padre Gabriel da Costa Rezende, celebra a primeira missa em território bambuiense no local onde foi construída a igreja. Pamplona, então, doou 3 quilômetros de terra no entorno da igreja para quem quisesse construir sua casa. Surgiu, então, o arraial de Santana do Bambuí. Por essa razão, Pamplona é considerado o fundador de Bambuí. Em 1810, acontece a construção do primeiro cemitério no arraial. Ele ficava no adro da antiga matriz de Santana, no local onde foi construído o salão de festas. O atual cemitério, a parte mais antiga, foi construída em 1848 por escravos. A freguesia de Santana do Bambuí, instituída em 1768, é elevada à condição de paróquia em 1813, tendo como primeiro pároco o padre Domingos José Bento Salgado. Também nesse ano de 1813, inaugurada a igrejinha Nossa Senhora da Conceição. Ela foi construída pelo padre Domingos com a ajuda de seus escravos. Em 1972, ela foi tombada pelo Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Bambuí. Em 1852, assume a paróquia Santana de Bambuí o padre Protásio Rodrigues Chaves. De família tradicional, descendente de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, ele teve grande importância não só na vida religiosa, mas também na vida social e administrativa da vila. Ele, juntamente à sua família, empreendeu com recursos próprios a reforma e ampliação da matriz de Santana, bem como foram utilizados recursos enviados pelo governo da província. Em 22 de setembro de 1881, a Lei Provincial número 2785 eleva o arraial de Santana do Bambuí à condição de vila de Santana do Bambuí, graças ao trabalho de lideranças locais, entre os quais José Urquiza da Silva Campos, filho do coronel José do Egito Campos, e dos deputados Jacinto Dias e Cônego Ulisses, deputados majoritários aqui na região. Diz a lei no seu artigo 1º:
é criado o município de Santana do Bambuí, elevado à categoria de vila, da do Porto Real de São Francisco, desmembrada do município de Formiga, da de São Roque, desmembrado de Piuí, ficando Bambuí pertencendo à comarca do Rio Grande. Em 17 de janeiro de 1885, acontece a posse da primeira Câmara Municipal da Vila de Santana do Bambuí. A primeira eleição na vila aconteceu em outubro de 1884, para a escolha dos 7 primeiros vereadores. Foram eleitos Maximiliano Severo da Silva, José Bahia da Rocha, Antônio da Almada, José Vital Zeferino, José Luiz de Souza, Manuel Alves de Oliveira e Herculano José Ferreira. O primeiro presidente foi o senhor Antônio da Almada, que exercia também as funções de agente executivo, que é equivalente hoje ao prefeito municipal. A Lei 3.387, de 10 de julho de 1886, eleva a Vila de Santana do Bambuí à condição de cidade. O jornal A Província de Minas, de Ouro Preto, deu assim a notícia. Desde então começaram na nova cidade as manifestações de regozijo popular que, com a maior animação e entusiasmo, prolongaram-se até 1h da madrugada. Subiram ao ar inúmeras dúzias de fogos. A nossa corporação musical executou com esmero lindas peças percorrendo as ruas da cidade, com enorme acompanhamento do povo. Toda a cidade foi iluminada com lampiões, havendo muitos discursos e vivas, sendo especialmente saudados as autoridades e o digno vigário e querido chefe conservador, o padre Protásio Rodrigues Chaves, os distintos cidadãos José Bahia da Rocha, João Bahia da Rocha e outros cavalheiros. Em 3 de novembro de 1891, pela Lei número 11 dessa data, foi criado a Comarca de Bambuí. O primeiro juiz de direito foi o Dr. Camilo Soares de Moura, filho. A Comarca de Bambuí completa em 2021 130 anos de existência. Merece uma bela comemoração. Em 21 de maio de 1910, acontece a inauguração da Estrada de Ferro Goiás e da Estação de Bambuí. O ponto inicial era em Formiga. Foi criada uma comissão composta pelos senhores Inácio Bahia Filho, professor José Alzamora e professor Francisco Pinto de Castro para cuidar dos festejos de inauguração. Esse foi um fator de grande progresso para a nossa Bambuí. Em 11 de março de 1913, o decreto número 3 criou o Grupo Escolar, que posteriormente recebeu o nome de José Alzamora e foi inaugurado em 1914. José Alzamora foi o primeiro diretor da escola e doou o terreno para a construção dessa primeira escola, e que depois foi cedido para a instalação da Prefeitura Municipal. Ela funcionou no casarão da então Rua Delfim Moreira, atual Rua José Augusto Chaves, até o dia 9 de março de 1930, quando transferiu-se para o prédio atual da Rua 7 de Setembro. Em 9 de setembro de 1922, acontece a inauguração do prédio do Fórum e Cadeia. Foi construído pelo Estado, por longos anos funcionou nele o Fórum e a Cadeia Pública. O Estado despendeu a quantia de 68 contos de réis para a construção. Em setembro do ano que vem, esse belíssimo prédio completará o seu centenário. Nossa esperança é que ele seja desocupado e possamos reinaugurar ali o nosso museu e a Casa da Cultura.
Em 28 de janeiro de 1924 é assinado o contrato entre a Câmara, representada pelo agente executivo Dr. Gumercindo Couto e Silva, e o construtor Luiz Zaramella, para a construção do coreto da Praça Coronel Torres. A obra teve um custo final de R$ 1,950 mil e era destinado a retretas públicas. Em 12 de outubro de 1924 acontece a inauguração do serviço de eletricidade, outro fator importante de progresso para a cidade. Com fornecimento de 150 HP, começou a gerar energia a usina instalada na Cachoeira das Laranjeiras, no distrito de Autolândia. Atualmente está desativada. O processo iniciou-se no governo do agente executivo Florentino Castelar de Magalhães e foi concluído no governo do Dr. Gumercindo do Couto e Silva. Foram gastos 3 contos de réis com a festa de inauguração, que contou com a banda de música de Campo Belo. Depois dessa usina, foi construída a usina do Samburá, que funcionou até 1968, quando o serviço de eletricidade foi encampado pela CEMIG. Em 15 de agosto de 1936 acontece a inauguração do sistema de abastecimento de água encanada. Nesse mesmo dia, também foi inaugurada a caixa d'água, ainda existente no Alto do Cruzeiro, que contou com a presença de todas as autoridades da cidade e inúmeros convidados das cidades vizinhas. No governo do prefeito Antonino Martins, a Copasa encampou o serviço de abastecimento de água. E em 1944, o prefeito Sinfrônio Torres construiu a rede de esgotos. Em 2 de outubro de 1938, outra importante obra, a inauguração do Hospital Nossa Senhora do Brasil. O padre João Veloso, primeiro provedor da instituição, convidou toda a comunidade para a festa de inauguração do Hospital Nossa Senhora do Brasil, assim chamado desde a inauguração. Houve a bênção da capela, do edifício e procissão de Santana. Teatro e sarau foram destaques na festa de inauguração. Em 1949, inicia-se o calçamento das ruas com paralelepípedos. O primeiro logradouro que recebeu o calçamento foi a Praça Coronel Torres. O prefeito da época era Antônio Paulinelli de Carvalho. Na gestão do prefeito José Brito da Silva, algumas ruas foram bloquetadas. Atualmente, nossas ruas recebem asfalto. Em 2 de fevereiro de 1950, é criado o Posto Agropecuário de Bambuí. Esse posto transformou-se mais tarde em escola de tratoristas. Depois virou ginásio agrícola, depois Escola Agrotécnica Federal, depois Cefet e atualmente é o IFMG, Campus Bambuí, que oferece vários cursos superiores de qualidade. Em 3 de junho de 1958, inaugurou-se a Companhia Telefônica de Bambuí Sociedade Anônima. O primeiro presidente foi o Dr. Antônio Rui Chaves. Passou para a Telemig, CTBC e atualmente o serviço de telefonia fixa é oferecido pela Oi. Em 1999, começou a funcionar a telefonia celular em Bambuí através das empresas Telemig Celular e Maxipel. Em 29 de junho de 1964, acontece a inauguração do Santuário São Sebastião, importante e histórico monumento religioso de nossa cidade. Obra realizada pelo abnegado irmão Lourenço Netti e a comunidade bambuiense. A festa de inauguração foi uma festa fantástica.
Em 1968 é concluída a demolição da antiga Matriz de Santana, igreja construída por Inácio Corrêa Pamplona e ampliada pelo vigário Protásio. Foi lamentavelmente jogada ao chão durante o paroquiato do Monsenhor Aparecida. No lugar da antiga foi construída a atual Matriz de Santana. De 13 a 17 de agosto de 1969, foi realizada a primeira exposição agropecuária de Bambuí, realizada no estádio da AEB. Nesse dia, a cidade recebeu a visita do governador Dr. Israel Pinheiro e toda a cúpula do governo, que transferiu para cá, a capital do estado de Minas Gerais. Por muitos anos, o locutor oficial da festa foi Elias Tavares. A comissão organizadora era composta pelos senhores Altamiro José de Paula, que era o presidente, e os membros Dr. Jasper Leonel da Silva, João Paulinelli de Carvalho e José Brandão. Desde a primeira exposição até então, somente em 1974 ela não foi realizada, devido a uma pandemia de meningite. No ano passado não tivemos a festa, e tudo indica que neste ano também não teremos nossa festa maior. Em 10 de julho de 1986 acontecem as comemorações do centenário de Bambuí. Nunca em toda a história de nossa cidade, com muitas e boas razões, um aniversário foi tão bem comemorado como aconteceu no dia 10 de julho de 1986. 100 anos de vida, de emancipação político-administrativa, de alegria, de contentamento contagiante. A pauta do dia estava cheia e transbordante. Povo e autoridades estavam eufóricos. A cidade acordou com o repicar dos sinos das igrejas, com a banda de música Santa Cecília, com a sirene do João Pedreiro. As buzinas dos carros e caminhões entraram em ação. Fogos de artifícios pipocaram nos bairros. Dentro das comemorações, foi inaugurado o Museu Municipal e a Casa da Cultura, que infelizmente foram desativados. Em 26 de março de 2006, é realizado no Salão Nobre da Prefeitura a primeira reunião para tratar da instalação da usina Total Agroindústria Canavieira, atualmente Bambuí Bioenergia. Ela foi inaugurada em 27 de março de 2009 e atualmente produz também, além do álcool, a energia elétrica.